Está no ar mais uma transmissão especial da Palavra de Deus. Aqui, quem vos fala é o Elton Batista e eu convido você a permanecer conosco, porque nesses próximos minutos ouviremos uma mensagem poderosa, clara e transformadora, baseada na Palavra do Senhor. O tema de hoje é: Tu és o Filho de Deus. Leitura bíblica, Marcos, capítulo 3, versículo 11. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Agora, com reverência, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai de misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento para reconhecer a grandeza do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Ele é o Verbo eterno, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Santo que venceu a morte e reina para sempre. Pai, abre os nossos ouvidos para ouvir, abre os nossos olhos para contemplar a glória de Cristo e abre o nosso coração para confessar com fé que o Teu Filho unigênito é o nosso Senhor e Salvador. Que nesta mensagem vidas sejam transformadas, que os abatidos encontrem esperança, que os perdidos encontrem o caminho e que os salvos sejam fortalecidos no Senhor. Assim, oramos em nome de Jesus Cristo e você diz amém. Agora, vamos mergulhar nessa mensagem eterna, proclamando quem é Jesus e o que significa confessar que Ele é o Filho de Deus. Amados ouvintes, poucas declarações na Bíblia carregam tanto peso quanto esta: Tu és o Filho de Deus. Estas palavras não foram pronunciadas por discípulos fiéis, nem por anjos gloriosos, mas por espíritos imundos, que ao contemplarem a presença de Jesus, não puderam resistir e se prostraram em temor, reconhecendo sua identidade. Oh, que grande mistério! Até os demônios sabem e tremem, até o inferno reconhece e se curva diante da majestade do Filho de Deus. E contudo, muitos homens e mulheres, feitos à imagem de Deus, ainda vivem em incredulidade, fechando os olhos para esta verdade gloriosa. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Hoje, quero vos conduzir a contemplar essa verdade em toda a sua profundidade. Primeiro, veremos o testemunho irresistível de quem é Jesus. Depois, o significado de ser o Filho de Deus. Em seguida, a reação dos céus, da terra e do inferno diante desse Filho. E por fim, o chamado urgente a cada um de nós confessar, crer e viver à luz desta realidade. Primeiro, o testemunho irresistível. Observem o texto: e os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Eles não suportavam a presença do Santo. Sua luz era insuportável. As trevas clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Sua autoridade era irrefutável. O Cristo não precisava levantar a voz nem erguer a mão. Basta a sua presença e o reino das trevas estremecia. O que os discípulos ainda aprendiam pela fé, os demônios confessavam pela obrigação da verdade. Jesus não era um mero profeta, não era apenas um mestre, não era somente um operador de milagres. Ele era e é o Filho de Deus. Segundo, o significado de ser o Filho de Deus. Aqui não falamos de aflição comum, como se fosse uma metáfora ou uma honra simbólica. Jesus não é o Filho de Deus apenas como nós, pela adoção. Ele é Filho de Deus por natureza, coeterno, consubstancial com o Pai. Desde a eternidade, ele estava com Deus e era Deus. Ele é a perfeita revelação do Pai, o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador.
precisamos reconhecer sua divindade, sua autoridade e seu direito de ser adorado. Devemos adorar Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Terceiro, vejamos a reação diante desta verdade. Os céus o proclamam. O Pai disse no Jordão: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Os anjos o adoram e o servem. Os demônios o temem e se curvam. A criação geme, aguardando a manifestação plena dos filhos de Deus, porque sabem que é nele que reside a esperança da redenção. E nós que ouvimos esta palavra, o que faremos? Continuaremos indiferentes enquanto até o inferno reconhece quem ele é? Continuaremos duros de coração enquanto até os espíritos malignos, imundos, se prostram diante dele? Por fim, o chamado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, não é apenas uma verdade a ser aceita com a mente, mas uma realidade que exige entrega. Reconhecer que ele é o Filho de Deus é render-se ao seu senhorio e dobrar os joelhos em arrependimento, é confessar com os lábios, é crer no coração para a salvação. A Escritura diz: quem confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 15. Portanto, eu vos pergunto, o que tendes feito de Cristo? Até os demônios o reconhecem, mas não o amam. Reconhecer de longe não basta, é preciso recebê-lo como Senhor e Salvador. A fé que salva não é apenas admitir que ele existe, mas entregar-se inteiramente a ele. Meu ouvinte, você que está me ouvindo agora, tu podes estar cercado de problemas, escravo de vícios, amarrado em culpas profundas. O Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Ele tem poder para libertar, para restaurar, para salvar até o mais perdido dos pecadores. O inferno se curva diante dele e o céu abre para recebê-lo. E tu, o que farás? Resistirás ainda? Permanecerás indiferente? Ou hoje, aqui e agora, dobrará os seus joelhos, se entregará, abrirá o seu coração e dirás: sim, Jesus, tu és o Filho de Deus, meu Senhor e meu Salvador. Que nesta hora cada ouvinte seja tocado pelo Espírito Santo e que esta confissão não seja apenas dos lábios, mas da alma inteira. Por quê? Porque um dia, diante do trono branco, todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis. Confessar hoje, enquanto ainda há tempo. Confessar agora, enquanto há tempo, para que naquele dia não seja tarde demais. Jesus é o Filho de Deus, não apenas para os demônios tremerem, mas para os homens se prostrarem em adoração, não apenas para os céus proclamarem, mas para cada coração regenerado cantar com alegria, não apenas para ser lembrado em palavras, mas para ser obedecido em vida. Hoje a palavra de Deus ecoa: tu és o Filho de Deus. Que cada um de nós possa repetir essa verdade eterna, não por obrigação, mas por fé viva. Esta mensagem deve ser anunciada: tu és o Filho de Deus. Essa mensagem deve ser confessada com um coração rendido aos pés de Jesus. Essa deve ser a nossa confissão. Que possamos dizer: sim, Jesus, tu és o Filho de Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu tudo, meu libertador, aquele que se entregou por mim nesse momento. Ore comigo. Ó Deus eterno, nós te louvamos porque nos revelaste o teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que é a expressão exata do teu ser. Reconhecemos e confessamos: ele é o Filho de Deus,
pedimos que esta mensagem produza frutos nos nossos corações, Pai. Que ao ouvirmos ela, possamos crer cada dia mais que Tu és Jesus, o Filho de Deus. Que cada vida se dobre diante de Cristo, não apenas com palavras, mas em obediência, fé e amor. Senhor, liberta os que estão cativos, fortalece os que estão abatidos, consola os que choram e salva os que estão perdidos, Senhor. E que em tudo Teu Filho seja exaltado, porque só Ele é digno de honra, glória e louvor. Assim oramos em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Que o Senhor nosso Deus te abençoe, te dê um ótimo dia, guarde a tua família e proteja você de todo mal, te dê sabedoria para viver em um mundo caído. E aonde você for, proclame: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Curta, compartilhe, deixe o seu comentário